programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Em um mundo interconectado e globalizado, um mundo em que as fronteiras geográficas já foram superadas, buscar novos mercados ou mesmo importar produtos de outros países pode ser imprescindível para o desenvolvimento de uma empresa ou mesmo para a sua manutenção no mercado. Todavia, parece ainda haver um certo tabu quando se fala em importação e exportação, sem falar na própria dificuldade do idioma. Mas qual o cenário piauiense quando o assunto é mercado de importação e de exportação? Os empresários no Piauí ainda estão afastados desse mercado? Como fazer para realizar operações de comércio internacional? E qual a real necessidade de se dominar uma língua estrangeira, considerando esse contexto? Será que manter relações comerciais com outros países é custoso e burocrático? Ou será que apenas com um bom planejamento e estudos de viabilidade é possível executar projetos internacionais com segurança e garantir uma comercialização internacional sem riscos? Bom, são muitos os questionamentos sobre um tema tão importante quanto complexo. E para explorar melhor este e outros assuntos relacionados a ele, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o gestor da área internacional de negócios e mercado da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, FIEP, Islano Marques, e o intérprete comercial e tradutor público oficial, Carlos Seabra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o gestor da área internacional de negócios e mercado da FIEP, Islano Marques, e o intérprete comercial e tradutor público oficial, Carlos Seabra. Sejam bem-vindos e eu queria já iniciar a nossa entrevista falando um pouco sobre a realidade do comércio de importação e de exportação para as empresas no mundo. Essa é uma realidade sem volta na atualidade? Eu acredito que sim, se me permite, essa área mais do Islano, mas eu faço questão de aproveitar o gancho do programa, lembrando aqui uma passagem da Bíblia que disse, colega Islano, que Moisés levou 40 anos para cruzar o deserto do Sinai do Egito até Canaã. Para tu ver, né? Estou colocando aqui como o mundo mudou. Hoje você vai, a Canaã, na verdade, é a Fenícia, que é a região do Líbano e tal. Hoje você sai em 40 vezes, uma hora você está saindo do Egito, está lá nesse local que Moisés levou 40 anos. O que a gente quer dizer é que o mundo está pequeno, o mundo está mais aberto e o mundo está mais próximo. Então, eu acredito, à primeira vista, que as relações comerciais hoje estão muito facilitadas. As questões da geografia são superadas, as barreiras de idioma estão se superando também. E mesmo até a melhoria da diplomacia, a facilitação das relações comerciais, torna relações de troca com o exterior uma necessidade e uma janela, na verdade. Portanto, eu acredito que é um caminho sem volta, o mundo vai ficar completamente conectado. E aí, Islano, você concorda? É uma realidade realmente atual? Você que trabalha diretamente nessa área? As relações internacionais, né, sempre existiram, né, no mundo. Uns países, às vezes, um pouco mais fechados em suas relações, né, quando se trata de comércio exterior, a relação do país com o mundo, né, daquele determinado país, e aí envolve as importações e as exportações, como aquele país negocia as entradas e saídas de seus produtos. Normalmente, essas exportações elas se dão por excedentes, né? O país, claro, ele procura priorizar o seu mercado interno, para depois o que é excedente de produção, ele destinar à exportação. E nas importações, as importações de insumo. Então, essas relações comerciais internacionais, elas existem desde, como o próprio colega Seabra citou, uma passagem bíblica, né? Elas já existiam, seja no formato do escambo, que eram as trocas comerciais, ou das relações comerciais envolvendo a moeda, propriamente dita. Então, e hoje nós aceleramos, né, esse processo das relações comerciais internacionais, com o advento da internet,
com o advento da globalização, que tornou o mundo também, como foi bem citado aqui, um mundo cada vez menor ou mais próximo, né, de quem precisa consumir certo produto e de quem precisa vender ou é o fornecedor daquele produto, né? Portanto, de fato, é consolidado e o que a gente observa é que cada vez mais essas relações estão mais facilitadas, podemos dizer assim. E como funciona? Né? Assim, vocês poderiam esclarecer como funciona esse comércio internacional e qual a importância de se manter relações comerciais com o exterior? Eu poderia dizer que hoje eu classifico, sempre quando a gente conversa com um empresário que diz, a primeira pergunta é, por que eu devo exportar se eu tenho um mercado doméstico seguro, eu estou confortável no mercado onde eu já tenho o hábito de vender, já conheço todo o mercado, sei como navegar nesse mercado, por que eu vou arriscar a ir para outros mercados onde eu não me sinto tão seguro? A primeira resposta que se dá é a solidificação de uma marca. E isso a gente sabe. Normalmente, quando a gente tinha muito ainda aquele hábito de ver produto tipo exportação, e quando tinha-se lá o selo tipo exportação, dava a ideia de que aquele produto realmente era bom. Se ele tinha qualidade para ser exportado, então, de certa forma, a exportação ela traz confiabilidade, né, para a marca, tem uma geração de receita em dólar e a partir de 2014, antes não, você tinha você tinha um prazo para internalizar esse dinheiro. Quando você vendia e tinha receita em dólar, Campelo, você tinha um prazo que a Receita Federal dava para você ter que nacionalizar essa receita, esse dinheiro, ou seja, transformar dólar em real. A partir de 2014, não. O empresário ele pode ter uma conta lá fora, claro, declarada, ter uma conta lá fora em dólar, manter essas reservas em dólar, que boa parte das vezes eles usam para compra de insumo no exterior, quando ele precisa importar algum insumo que vá fazer parte do processo produtivo dele, para daí depois ele exportar um produto final. Muitos empresários usam, e existe um benefício fiscal para isso, chamado drawback, né, onde ele importa com a suspensão do imposto insumo para constituir um produto final e depois exportar. Então ele usa essa reserva para fazer esses pagamentos, pode-se usar, como alguns empresários também, já aconteceu, de usar essa reserva em dólar e esperar o final do ano para fechar o câmbio aqui e pagar a sua folha, o 13º e tudo mais, com essa reserva que tinha lá em dólar. Então, os benefícios são vários. Eu citei aqui alguns, mas existe uma série de benefícios para se ingressar no mercado internacional. Eu queria só complementar o que o colega Islano falou muito bem. Ele é um cara que ele fala aí, é um expert. Tem uma passagem humorística assim, eu fui conversar com um empresário, assim, rapaz, por que você não faz? Vai exportar para outros locais, seu produto é bom, é um produto que vai ter uma excelente aceitação. Ele disse, eu não sou nenhum Marco Polo, não. Engraçada a visão dele, eu não vou estar onde Marco Polo, sair aventurando, e rapaz, não é questão de ser Marco Polo, é questão de novas perspectivas, está compreendendo? Eu acho que é a questão que o americano chama de mindsetting. Tem empresário ainda, que, principalmente no Nordeste, né? Eles não têm assim, um sentimento de pertencimento, de belonging ao mundo. É como se ele fosse daquela aldeia dele ali, que o resto do mundo não existe. Na verdade, é uma questão de se inserir realmente, se educar, inclusive nossos filhos, para o mundo globalizado. Os nossos filhos, nós temos que investir nele para ser cidadão do mundo, realmente. É um empreendedor do mundo. O mundo é realmente pequeno, não existe essa. Eu sou comerciante, eu sou homem de negócio, eu vou ficar só em Caxias ou em Fortaleza. Não é nada disso, não pode mais ser assim. Portanto, eu acho que é uma questão também, além da questão, digamos assim, do medo, das formalidades, do protocolo, né?
dos marcos regulatórios, tudo isso aí, existe também a questão da mentalidade também, muito forte. Era isso que eu ia perguntar, justamente quais são as dificuldades, né, que as empresas elas podem ter ao importar e exportar. Porque muitas vezes as empresas elas não querem nem pensar em iniciar um processo de importação ou de exportação, pensando que podem ser muitas as dificuldades e que eles não sabem nem por onde começar. Quais são essas dificuldades? Eu posso colocar aqui os dois aspectos. Vamos lá. Na importação, a dificuldade de se encontrar um parceiro comercial confiável, ou seja, aquele parceiro em que eu vou comprar aquele produto ou serviço e ele de fato vai ser entregue da forma como ele está sendo proposto. E aí eu levo para a questão do idioma, que é super importante. E aí você pode dizer, eu posso usar o Google Tradutor. Para um início de conversa básica, talvez até resolva. Mas as questões comerciais, quando envolvem um pouquinho mais de complexidade, o Google Tradutor não resolve. E aí você tem que recorrer a um profissional sem a menor dúvida. Seja ele um profissional, um tradutor oficial, como no caso aqui o Seabra, ou um profissional que conheça especificamente daquela área, perfeito, de fato, e também fale o idioma, né? Então, o idioma, às vezes, a pessoa diz, mas eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar, mas às vezes pode ser um complicador, sim, em determinados processos, né? Então, a identificação daquele parceiro comercial, que seja um parceiro comercial confiável, como essa mercadoria vai chegar até mim, e todo o processo, aí entra a parte de uma qualificação técnica para realmente informar e lhe colocar a par quais são esses custos que estão envolvidos, custo de frete, importação, imposto de importação, ICMS da importação, IPI, ou seja, uma série de impostos que incidem na importação. E um outro ponto, que aí é da parte de capacitação interna, é do próprio empresário ou a equipe dele ter a capacidade técnica de fazer uma formação de preço, ou seja, eu importei aquele produto por $3, eu faço a conversão, coloco os impostos e tantos por cento de lucro e tenho o preço no mercado interno? Não funciona tão simples assim. A formação de um preço, quando se importa a mercadoria, ela é um pouco mais complexa do que eu simplesmente fazer uma conversão de câmbio e colocar um lucro e ter ali o preço, né? Envolve transporte, envolve uma série de coisas, que tudo isso tem que ser levado em consideração. Tempo, né, de demora da chegada do produto. Tempo de demora, e aí, dependendo de como foi feito o Incoterm, que é o termo internacional, né, que rege as negociações e os transportes internacionais, essa mercadoria, como ela foi classificada, se ela foi classificada errada, ela pode ficar parada num porto, e aí o importador vai ter que pagar depósito, vai ter que pagar demurras de container, ou seja, uma série de custos adicionais que às vezes não estava previsto ali, quando ele fez o primeiro orçamento de importação, ou às vezes também o profissional que orientou a ele talvez não tenha orientado da forma correta. Então, o que em primeiro momento poderia ser a melhor coisa, pode se transformar, dependendo de se você for mal assessorado, pode se transformar em um problema, né? Mas essas são algumas das dificuldades. Mas sempre é bom, porque às vezes você tem um custo de um produto lá fora bem melhor do que você se tem no mercado interno. Mesmo fazendo as conversões, colocando os impostos e todas as taxas, todos os custos de frete, seguro, enfim, você tem um produto que chega aqui, às vezes, com qualidade melhor e com o preço bem melhor. Então, é importante fazer um estudo minucioso do mercado que você quer adquirir, de onde você quer adquirir aquele produto. Na exportação, as dificuldades são sempre as mesmas, né, como eu sempre falo. O problema de infraestrutura, principalmente local, nós temos
um déficit de infraestrutura no país, não é só no Estado, no país, que dificulta muito o nosso comércio exterior. Né? Eu vou dar a exemplo aqui, bem perto, a nossa soja. A soja ela é produzida aqui na região sul, né, do estado, e boa parte sabe, uma parte no estado do Tocantins, do Maranhão, enfim, aqui sai aqui pelo porto de Itaqui. O Maranhão tem uma ferrovia, passa um trecho da Norte-Sul, onde ele tem o transporte ferroviário que facilita o escoamento dessa soja produzida aqui naquela região. No nosso caso, a soja ela sai toda rodoviário de onde ela é produzida até chegar lá. Então, essa dificuldade gera um custo logístico que isso impacta no desempenho do nosso empresário exportador, nesse caso, do setor agrícola, né? Então, para a exportação, ainda é um entrave as questões de infraestrutura, seja rodoviária, ferroviária e portuária. Eu tenho visto, comentei com o Ilan há pouco, que o percentual de pessoas, empresários principalmente, que falam inglês no Brasil é muito pequeno. Sim. São Paulo, ainda você vai ver uma certa quantidade, mas lá também é pequeno. Países da África que estão se desenvolvendo é porque falam inglês também nas relações. Turismo. Como é que a gente pode dissociar turismo da língua inglesa ou da língua espanhola? É impossível isso aqui. Sim. Quer dizer, você vê como eu faço parte de um grupo de amigos ligados ao turismo, quando se fala assim, criar um mindset, pelo menos assim, um padrão internacional de atendimento, as pessoas acham que isso é supérfluo, coisa e tal. Não é verdade, não é supérfluo. Uma coisa que eu peguei carona no Ilan aqui é que quando existe a internacionalização das relações, o padrão de qualidades cresce também. Ninguém tem dúvida disso. O padrão internacional não é melhor do que o padrão de atendimento do Piauí? Claro que é. Quando você diz vamos internacionalizar, você está falando também em melhorar o padrão de atendimento, sabe? A urgência, o controle de qualidade, uma série de coisas. E tem internacionalização não é só falar the books on the table, não. Internacionalização é falar bem o idioma que resolve os seus problemas, atinge suas finalidades sociocognitivas, comerciais também. Não existe, doutor Campelo, empreendedorismo real sem que você tenha um mindset internacional. Hoje, empreender é mundo. O professor Ilan sabe disso, acho que o senhor sabe também, de forma que eu estou muito satisfeito, muito à vontade para dizer que cada dia que passa, o inglês, o espanhol, tem que ser mais utilizado. Daí as escolas bilíngues, né, essa coisa toda. Mas tem que ser com foco. Não adianta simplesmente você ir aprender inglês, assim, sem que haja uma mentoria de profissionais que realmente vivenciam o idioma. Ele vai levar você, conduzir você para situações autênticas de comunicação. Por exemplo, o Ilan é um comerciante, ele quer vender alguma coisa em Nova York, ele tem que saber vender de fato, ele tem que saber negociar, conhecer a terminologia, né? Prazo, vencimento, maturidade, essa coisa toda, tudo. Então, nós temos que nos cercar daquilo que a gente chama de universo semântico relevante. Infelizmente, os cursos de idioma, a grande maioria aqui no Brasil, eles esquecem esse aspecto e ensinam inglês que muitas vezes não tem nenhuma utilidade. Muitas vezes tem pessoas que fazem curso de idiomas e chegam lá em Nova York, eles não sabem pedir, você quer um jantar. Então, nós temos que ter resultados, nós temos que ter universos que vão sendo perseguidos. Eu acho que já houve evolução, já está melhor, graças a Deus, mas ainda nós temos muito a fazer, não só visando o mercado, o comércio em si, já é um bom motivo para isso, mas toda essa tessitura, todo o tecido relacional a nível mundial. O mundo hoje é uma rede mundial de afinidades que está crescendo e é inexorável, ninguém pode... Entendeu? Portanto, assim, como é que funciona a gestão de das relações internacionais dentro de uma empresa? Como é que se dá que trabalho? É algo realmente complexo? Porque na sua fala anterior, a gente viu que existe uma série de elementos, que foi corroborado aqui pelo professor Seabra também. Então, como é que funciona a gestão dessas relações internacionais dentro da empresa? Existem empresas, já que com uma estrutura um pouco mais robusta e que já tem a cultura do comércio exterior já implementada de fato, que tem uma área
destinado. Tem um profissional da empresa, que é o que fala inglês ou espanhol, ou, enfim, conhece diversos mercados, é quem vai visitar de fato, e tem toda uma estrutura, porque a área internacional ela é transversal, ela perpassa por todos os setores da empresa, desde a produção até a expedição. Então, quando eu vendo um produto lá fora, eu assino um contrato, eu tenho que ter garantia de que eu vou entregar aquilo ali com aquela frequência. Então, eu tenho que ter garantia no meu processo produtivo, passando pelo meu financeiro, pelo meu jurídico. Então, a área internacional, que eu sempre digo, ela é transversal a todas as áreas. Então, existem empresas que têm isso estruturado. Mas e uma empresa pequena? Uma microempresa? Como é que eu faço? Normalmente, contratam um profissional que tem um escritório. Aqui já existem alguns escritórios. Agora, recentemente, nós temos uma grata satisfação de o Piauí estar recebendo uma empresa que está sediada em 12 países, tem 2 escritórios em Beijing, enfim, está vindo, em janeiro agora abriu escritório aqui no Piauí, aqui em Teresina. Então, isso prova, e é uma empresa que tem expertise na gestão da área internacional, de micro, pequenas, médias e grandes empresas, trabalha com logística internacional, então, enfim. Mas, quando a empresa é pequena, ela delega isso aos profissionais, que aí, como eu falei, tem alguns bons pode terceirizar, né, essa ação dentro da empresa. E aí, sempre entrando em acordo, contrato justo, que é bom para todos. E outro ponto, Campelo, que é importante a gente falar, quando a gente fala de mercado e mercado global, é que antes da globalização, antes de toda essa disseminação da web, né, você poderia ter uma reserva de mercado. Você diz, eu estou aqui na minha cidade e eu tenho o meu mercado garantido, porque ninguém vai invadir. O mercado está aqui. O produto chinês, ele está te roubando uma fatia do teu mercado. O produto italiano, americano, espanhol, ele está em todo lugar. Então, ou você também tenta abocanhar parte desse mercado, ou você vai ser engolido, né? Então, o mercado ele é global, ele não existe mais fronteira, nem barreira e nem reserva. E dando continuidade ao nosso estúdio aqui com o gestor da área internacional de negócios e mercado da FIEP, Islano Marques, e o intérprete comercial e tradutor público oficial, Carlos Seabra. Eu queria perguntar para vocês, a gente até tocou nesse assunto, como é que as empresas pequenas e médias, elas estão se saindo nesse comércio exterior? Porque até a gente colocou que as grandes empresas elas já têm um setor, né, ali pronto para para utilizar esse mercado exterior. E as pequenas empresas, as médias empresas, como é que elas estão se saindo nesse mercado de exportação e importação? O que eles fazem, as que estão fazendo alguma coisa, via cooperativa. Elas se reúnem, né? Por exemplo, viu o Islano um dia dando entrevista na televisão, aí no outro canal, em que existem cooperativas ativas. Realmente, elas se reúnem todas, né? E para enfrentar o mercado. Não só o mercado nacional, como o mercado internacional. De forma que isso é inclusive, eu acho que o próprio governo devia dar incentivo maior à exportação. Conversando com o Islano um dia, ele falou uma coisa que não saiu da cabeça, que a gente não tem que exportar só o excedente, não. A gente tem que exportar exportando mesmo. Tem que ser agressivo mesmo, né? Você criar uma coisa só para abastecer o mercado interno já não faz muito sentido, não. Como é que tem sido, Islano, aí essas pequenas e médias empresas? É sempre muito desafiador, né, Campelo? Porque, como eu falei, as estruturas elas são menores, a musculatura ela é menor nas empresas, nas micro e pequenas empresas. Então, o acesso também, às vezes, por que eu vou pontuar isso? Sim. Às vezes se torna um pouco mais difícil quando você também não tem aquela vontade, aquele ímpeto. Mas existem pequenos empresários que buscam a participação em feiras internacionais, buscam o conhecimento de o que está acontecendo lá fora e as tendências. Boa parte alguns hoje já
participam de feiras ativamente. Quando eu digo ativamente, é colocando os seus produtos em exposição, em feiras internacionais, mas boa parte deles, e eu sempre oriento dessa forma, que se comece fazendo uma prospecção, vai lá, visita aquela feira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, conhece o mercado, visita como espectador, como visitante mesmo, e tudo, para entender o que está acontecendo no seu setor, o que é que o mundo está pedindo, o que é que o mercado está pedindo, e a partir daí ele vai e visita a feira como um expositor de fato. Então existem, e aí eu estou falando em vários setores, né? Não é só no setor apícola, não é só no setor de confecções, moda, enfim. Isso em diversos setores. A dinâmica é sempre essa, né? E acontecer dessa forma. A pandemia proporcionou... As empresas elas podem procurar a FIEP para... Como é que a FIEP atua auxiliando esses empresários? Através do Centro Internacional de Negócios, né? Da FIEP, do qual eu sou gestor, da área internacional, a gente dá toda essa orientação dos primeiros passos que a empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande, deve dar para ingressar no mercado internacional. E aí eu digo, seja ele na importação ou na exportação. Quando a gente fala de mercado internacional, a importação também faz parte disso. Quando você tem um produto que ele ou está ficando obsoleto, ou ele não consegue mais concorrer com o que está acontecendo no mercado mundial, você importa um produto para voltar para o mercado. Isso é uma forma de internacionalização, né? Quando você traz tecnologia nova, importa tecnologia, know-how, ou até produto, de fato, acabado ou semi-acabado, para compor o seu produto e daí trazer de volta o seu produto para o jogo, né? Você voltar a participar do mercado internacional. Então, a internacionalização ela se dá tanto na importação quanto na exportação. Então, a FIEP está de portas abertas e, através do Centro Internacional, nós damos todas as orientações, desde a parte de inteligência comercial, a busca pelo mercado. Você abre aqui, citou uma coisa que é interessante, às vezes o mercado pequeno ele está um pouco mais receptivo àquele produto, e é verdade que boa parte dos empresários visam o mercado americano ou o mercado chinês, que são os maiores consumidores, às vezes parte da Europa, né? Mas a gente tem nossos vizinhos aqui que são grandes consumidores, Argentina, Uruguai, Paraguai, e às vezes é mais fácil também pelo idioma manter a relação comercial com aquele país. E o que acontece às vezes também, quando a gente vai para a parte de adequação de produto, e é um desafio, quando o empresário tem o produto X, que ele entende que é o melhor do mundo, mas aquele mercado em que ele faz questão de querer colocar o produto, o mercado não permite, porque ele usa uma concentração X de tal produto que naquele mercado é proibido, ou ele tem uma taxação acima do valor normal, enfim, ele precisa readequar o produto dele para poder ingressar naquele determinado mercado. Professor Seabra, os contratos eles são assinados quando eu quero exportar, né? Ou importar. O contrato ele vai em português, ele tem que ser traduzido para o inglês ou para o outro idioma do país onde está exportando. Como é que é feito esse processo? Normalmente, a língua franca, como eu falei há pouco, é a língua inglesa. Então, mesmo o Vila falou aqui nos países e fala espanhol, mas mesmo nesses países a língua inglesa está presente, é impressionante. Eles preferem o inglês porque é uma língua que é a língua oficial, né, da ONU, é a língua oficial, acho que das relações internacionais comerciais. Perfeito. Sim. Então, normalmente, qualquer documento sério que vai servir de sustentação, de suporte jurídico a uma transação, a um ato de troca, ele tem que ser em inglês e português, ou inglês ou o respectivo idioma. Normalmente é o inglês, que é falado também e aceito também em países que não têm o inglês como língua oficial. Impressionante isso, né? Noruega, Dinamarca, Alemanha, o inglês é a língua comum. Queria aproveitar o gancho aqui do que o Islando falou em pequenos mercados. A Guiana Inglesa, a antiga Guiana Inglesa, o Rio de Guiana, ela vai ter um crescimento do PIB de 55%. Já imaginou isso aí?
Quer dizer, nós que estamos incentivando, estamos apoiando o empreendedorismo aqui do Piauí, por exemplo, do Nordeste, devemos também chamar atenção para esses nichos nos países não tradicionais, Sim. mas onde está carente de muita coisa boa, mão de obra, construção civil. Já pensou uma empresa de construção civil ir para a Guiana hora dessa? Está pipocando lá de projetos novos na Guiana Inglesa. E muita gente não sabe disso. Quer dizer, o petróleo é impressionante. Além disso, nós temos também a região do Caribe também. Às vezes, uma simples República Dominicana daquela, o empresário, não um milionário, mas um empresário pequeno, médio, ele tem também que fazer amizade com esses países. E mesmo que esses países falem espanhol ou francês, o inglês está lá presente. Está entendendo? É uma coisa impressionante. De forma que, só concluindo respondendo a sua questão, de fato, qualquer contrato internacional, a língua inglesa está presente. Quer dizer, um contrato de grande repercussão e feito por um tradutor juramentado. Né? Isso é um aspecto importante. Eu ia perguntar, eu posso enviar um contrato sem que tenha o selo, né, do tradutor oficial juramentado ali? Esse contrato ele vai ter valor no exterior? Juridicamente, normalmente não. Ele tem valor informativo. Claro, sim, eu posso sim. mandar um contrato para a pessoa se informar. Certo. Mas na hora que eu vou tornar aquilo um ato jurídico perfeito, um ato jurídico consolidado, aí tem todo o marco regulatório que exige, tem uma série de formalidades jurídicas que tem que haver a tradução. Essas relações, Campelo, um ponto bem importante de ser tocado, é que o que acontece normalmente? Né? O empresário, ele, por exemplo, ele produz sapatos, ele busca, é a primeira exportação dele, ele quer um cliente lá fora, ele quer agregar aquele valor à marca dele e tudo. E ele faz aquela negociação, faz a exportação, tudo certinho, com saída. Não é o parente que mora lá, que levou o produto para vender, não. Uma exportação normal, regular, ele tem a entrada do valor, e aquele contrato ele foi inicialmente de $10 mil, em princípio. Pode acontecer, às vezes, dele não ter que pegar o contrato e traduzir, a não ser que o contrato é em inglês. Né? Ele não vai estar juramento traduzido, porque ele já está em inglês. Já está em inglês, né? Dependendo do foro que ele for eleger para qualquer causa, e normalmente as causas internacionais elas passam primeiro por uma causa de arbitragem, para depois ir para outros. Então, às vezes, não existe essa necessidade quando a gente fala de contratos menores e tal. Normalmente, os contratos mais robustos, que aí envolvem regularidade de entrega, valores um pouco mais, ele sempre pede para se resguardar no país dele, porque ele quer entender, de fato, ele pede uma tradução, ele faz a tradução juramentada, ele registra aquele contrato, né, que dá mais segurança para ele nessas causas. Então, no dia a dia, normalmente, para relações comerciais, digo, menos robustas, isso flui porque gera uma confiança depois e também... Né? Só que no Brasil realmente existe, por exemplo, eu me referi, Cris, de lá para cá. De lá para cá, porque de um país para o outro é outra questão. Né? É naturalmente uma coisa sem grande consequência jurídica, né? Mas é sempre bom fazer a tradução. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui, qualquer documento que venha para o Brasil hoje, realmente o Ministério das Relações Exteriores exige, de fato, que seja traduzido. Aqui no Brasil... É para você se resguardar, né, do que está ali naquele documento, de que houve uma tradução efetiva e válida, né? Perfeito. Islando, e falando em registro, o que é necessário para uma empresa ser considerada exportadora? Ela precisa se registrar em algum órgão, e depois que ela ganha essa autorização, é necessário uma autorização do governo para ela poder exportar? Como é que se dá esse processo? O que acontece, por exemplo, uma empresa limitada, né? Ela tem ali na sua Constituição comércio e serviço, né? Ou distribuição, enfim. Ela precisa passar por uma alteração, né, contratual. Se ela já não nasceu com importação ou exportação, ou os dois, que ela pode fazer essa alteração lá no seu contrato e colocar comércio e serviço, distribuição e
acrescentar importação e exportação. Eu sempre oriento colocar importação e exportação porque, por aquilo que eu falei, às vezes ele é um exportador frequente, começou a exportar melhor, começou a exportar e virou um exportador frequente, e ele precisa importar alguns insumos em algum momento, ou para compor o produto dele, ou uma máquina, um bem de capital, ou peças para a máquina dele, para melhorar a produção, enfim. Então, ele, já para não ter que mudar novamente e colocar a importação, ele faz aquela alteração. Daí ele faz um registro, a gente chama de radar, né? Faz o registro, que aí essas operações de importação, exportação, já vai estar direto sendo contabilizadas no sistema e na Receita. Também o registro no Siscomex, que é o sistema que controla as operações de comércio exterior e onde se acompanha carga, enfim. Então, é necessário que se faça alguns registros, mas tudo isso nós orientamos para que o empresário possa fazer com total segurança a sua importação, a sua exportação e, assim, internacionalizar o seu negócio. Bem, o assunto é instigante, é muito complexo, como eu disse no início do programa, mas já estamos chegando ao fim. E antes de pedir aqui aos nossos convidados para que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 25 de abril, o Sebrae oferta de modo presencial, a partir das 6 horas da tarde, a oficina Como Criar Estratégias de Mercado Pago para Facebook, Instagram, Google e YouTube. Através dessa oficina, o empreendedor vai aprender a utilizar essa plataforma para garantir mais vendas. Estão abertas as inscrições para o curso Principais Problemas e Conflitos nas Empresas, Assédio Moral, Desligamento Humanizado e Relacionamentos. O evento acontece no dia 9 de maio, das 2 às 6 da tarde. O evento contará com a participação da empreendedora Betina Costa e da advogada Viviane Moura, que abordarão os aspectos e repercussões jurídicas e estratégias consensuais de prevenção e solução. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para os nossos entrevistados, que podem fazer agora suas considerações finais, e eu já aproveito para agradecer imensamente por terem aceito o convite, estado aqui. Realmente foi uma entrevista muito importante, uma entrevista que nossos telespectadores devem ter apreciado bastante. Olha, eu fico muito feliz porque eu sigo a máxima de Horácio. Docere cum delectare. Aprendizagem com prazer. Então, eu estou aqui, estou muito feliz, eu realmente estou muito contente. Para mim, aprendi até com o apresentador mesmo e com o amigo Islano. E eu fico feliz e me coloco à disposição da comunidade do Piauí. Estou completando 50 anos como pesquisador na parte de comunicação internacional e 30 anos como tradutor oficial esse ano. Fico feliz demais. E poder compartilhar, poder botar nossas ideias à disposição da comunidade é algo que não tem preço, é gratificante demais. Ficar ao lado do Islano, que é um mestre, um papa em exportação, talvez a maior autoridade do Nordeste do Brasil, e o Capelo, que já sempre nos prestigia nessa nossa tarefa nobre, que é ensinar e abrir portas para a juventude. Isso é muito importante, que a juventude cresça nesse novo momento criado até pela pandemia, bem colocado pelo Islano. Agradeço demais, Campeiro, e estou às ordens aqui. Quando necessitar de novo, é só chamar que eu venho. Muito obrigado, professor Seabra, Islano. Eu que agradeço pelo o convite, né? Mais uma vez, falar de um tema que é apaixonante, é a minha formação como exterior e negócios internacionais como especialização. Agradecer aos elogios do amigo Seabra, porque é amigo, por isso que eu falo assim. Então, para nós é prazeroso demais ajudar, né, o Piauí, ajudar o Brasil a internacionalizar os seus negócios, a participar cada vez mais. O Brasil, só um dado para vocês, o Brasil hoje regula aí entre a 11ª e 13ª economia do mundo e está na 26ª posição no ranking de exportadores, né? Isso é um pouco de contrassenso aí. A gente tem China, Estados Unidos como grandes economias e os principais exportadores, né? A Alemanha também vem em 3º lugar.
Então, assim, tem muita coisa para a gente evoluir. O nosso comércio exterior, as nossas relações internacionais precisam, o que eu sempre falo, de um programa estruturado de comércio exterior, um programa estruturado em nível federal, em nível estadual, né, para que a gente possa alavancar cada vez mais e colocar as nossas empresas. Potencial nós temos demais, recursos naturais, o próprio potencial dos nossos empresários, que são cada vez mais capacitados, imbuídos, com o propósito de ter o seu negócio cada vez melhor, investem nisso, investem seu tempo, investem seu dinheiro. O setor industrial também cada vez mais fortemente atuando para que a gente tenha produtos de melhor qualidade. E eu sempre digo que eu não conheço nenhuma economia desenvolvida sem um setor industrial bem desenvolvido. Então, tudo passa pela indústria, e a força da indústria é que faz, de fato, mover todo o restante da nossa economia. Então, agradecer aqui, em nome da Federação das Indústrias, o convite para a gente falar um pouco sobre isso. Eu aproveito, Islando, para parabenizar a Federação das Indústrias do Piauí por ter esse setor, não é, por estar incentivando e estimulando o comércio internacional e o desenvolvimento das indústrias aqui no estado. E agradecemos aqui aos nossos convidados e à sua audiência e convidamos você também a participar da nossa produção através das redes sociais do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos que foram discutidos. Lembrando que a partir do dia 24 de abril haverá a unificação das contas dos perfis da O Dia TV e o portal O Dia. Agora seremos Sistema O Dia nas redes sociais, onde teremos informações, conteúdos exclusivos e bastidores da TV O Dia, do portal O Dia e jornal O Dia. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.